Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto novamente. Nós estamos terminando aqui o nosso primeiro bimestre e vamos dar início aqui no nosso primeiro conteúdo, já preparando vocês para o segundo bimestre. Vamos aqui para a nossa aula. Vamos falar aqui um pouquinho da história, né? Do número, como tudo surgiu. Alguns historiadores falam que houve um tempo em que o ser humano ele não sabia contar, ele não distinguia, né? Não sabia, não conhecia os números. Porém, ele tinha a capacidade de, de quantitativa, né? Ele conhecia as quantidades, porém ele não sabia contar. Um exemplo, né, muito rápido é que a contagem deles era feita através de pequenas pedras que eles iam colocando dentro de sacos feito de couro, né? E assim eles conseguiam ter noção de quantidade, porém os números eles não conheciam, né? Em muitas reportagens que a gente vê pela internet, né, ainda existe tribos pelo mundo que ainda se encontram com esse grau, né, que eles ainda não sabem contar, mas eles conhecem a palavra quantidade, eles sabem que existe uma quantidade grande, mas eles não sabem o número, o valor real da, daquela quantidade. Porém, com a evolução, no passado, a evolução dos seres humanos, cada povo que existiu em diversas partes do mundo foram criando seus meios, seus métodos de contagem, né? Como, por exemplo, no Antigo Egito, né? Nós temos aqui aproximadamente 5.000 anos no Egito, usavam estes símbolos para representar os números, né? Nós temos aqui alguns símbolos que foram representados pelos egípcios, tá? 1, 2, 3. Este símbolo aqui valia 10. Cada símbolo tinha sua representação numérica. Para escrever 42.368 era necessário fazer este imenso desenho aqui, né? Temos outros modelos de números do passado, né? Que os árabes, que foram os que conseguiram melhor adequar a numeração para o sistema que nós usamos hoje, né? Hoje em dia, nós usamos os algarismos que foram aperfeiçoados, melhor dizer, né? Foram aperfeiçoados pelos árabes de alguns números que já existiam naquela época, né? Os babilônios, né? Eles escreviam os números desta seguinte forma, os maias desta seguinte forma e os romanos, como a maioria já conhece, através de letras, né? Bom, aqui nós temos, né, a escrita dos nossos números no passado, como por exemplo aqui há 300 anos, né, antes de Jesus Cristo nascer, nós já tínhamos essa forma de escrita dos números bem parecida, né? Observe que aqui, ó, nós não tínhamos o zero. Nesse período ainda não existia o zero, né? A história do zero é uma história muito grande, não cabe em uma aula só, né? Mas se você tiver curiosidade e queira descobrir como foi que o zero foi introduzido na nossa numeração, há vários vídeos pela internet, pelo canal do YouTube, a plataforma do YouTube e outros canais de matemática, de história também, que contam um pouquinho da história desse zero, né? Mas observe já em 500 anos depois que Cristo nasceu, como eram feitos os números. Nesse período já havia o acréscimo do zero, né? Mas foram os árabes, por volta de 900 anos depois de Cristo, que começou a modificar estes números e trazer de uma forma que né, já era bem parecida com o que nós utilizamos hoje, né? Então, os números sofreram ao longo do tempo modificações para chegar na forma que nós utilizamos hoje em dia a dia. Depois da compreensão de como surgiu os números, né, nós vamos falar aqui sobre noções de conjunto e elemento, né? O conjunto numérico, o que seria isso, né? Porque, como eu falei anteriormente,
os nossos antepassados, para fazer contagem, eles utilizavam o meio de juntar pedrinhas dentro de sacos feitos de couro, né? E isso já remete ao termo conjunto, né? Porque o que seria o conjunto, né? O conjunto, ele no nosso dia a dia, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, conjunto de alunos em uma sala de aula. Isso seria o quê? Uma reunião de pessoas, de alunos, né? O conjunto, ele é uma reunião, ele é um agrupamento. É quando você consegue separar quantidades em um local, né? Digamos assim. Mas não precisa ser diretamente em um local, porque se nós elevarmos a nível de escola, o conjunto de alunos dentro de uma escola, esse conjunto aumenta. A quantidade dentro de uma sala é uma, agora a quantidade de alunos dentro da escola total é outra quantidade, e isso forma um novo conjunto, né? Também temos o conjunto de fotos em um álbum. É aquela coleção de fotografia, né, que a gente monta. Geralmente, nossos parentes mais antigos, eles têm, né? Hoje o Facebook está aí para você fazer essa coleção, mas antigamente era tipo um caderno grande, de capa grossa, onde você ia colando as fotografias, né, e ia formando os álbuns. Algumas pessoas ainda utilizam esse método no dia a dia, né, e esse também é um exemplo de conjunto, né. Outro exemplo, o conjunto de atletas de uma equipe de futebol, né. Novamente, eu tenho uma outra referência, né, de quantidade de pessoas, só que agora ela é uma equipe de futebol. Notem que uma equipe de futebol não é uma equipe de aluno, como eu mostrei no primeiro exemplo, que são a quantidade, o conjunto de alunos numa sala de aula. Equipe de futebol são grupos distintos, né? São pessoas que podem ser pessoas iguais, mas podem também ser pessoas diferentes, né? Então, podemos dizer que o conjunto, né, é um grupo, uma coleção de objetos onde os componentes de conjunto são chamados de elementos. Então, cada pecinha dentro daquele grupo, né, é chamado de elemento. No conjunto de alunos, em uma sala de aula, cada aluno é conhecido como elemento. Isso em relação ao termo conjunto. Dando continuidade, né? Aqui tem mais um exemplo, o conjunto de dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Cada elemento desse, né, forma a nossa semana. Também temos o conjunto dos números pares, que é o 0, 2, 4, 6 e 8 e assim por diante. Veja que aqui embaixo, né, nós temos uma reticência. Ó, isso significa que a gente vai continuar contando para o infinito. Tá? Então, essa contagem ela continua para o infinito. Ok? E o que podemos falar mais? Algumas vezes vocês podem escrever a lista completa dos elementos que formam o conjunto. Então, esse conjunto, quando você consegue terminar de preencher, de contar, por exemplo, o conjunto do dia da semana, ela vai de segunda, né, até domingo e acaba. Não existe digamos, um segundo domingo dentro da semana, da mesma semana, né? Então, esse conjunto é chamado conjunto infinito. Se eu contar de trás para frente, do número 3 até o zero, então eu tenho 3, 2, 1, 0. Acabou. Acabei de contar. Isso significa que eu tenho um conjunto finito, ou seja, que tem fim, né? E outras vezes é possível você fazer os conjuntos infinitos, que no caso ali do conjunto de números pares, como eu vou contar para o infinito, né? Então, ele não vai ter fim e por isso a gente usa os três pontinhos e outros métodos que eu vou mostrar mais para frente, tá bom? Bom, a gente está falando de conjunto, mas queremos saber como vamos fazer para representar, né, no nosso caderno esse tipo de conjunto, né? Existem dois meios, tá? Isso que eu vou falar para vocês
seria a mesma coisa que um professor lá nos Estados Unidos, na Rússia, na China, onde for. Em qualquer parte do mundo, eles vão estar explicando do mesmo modo para os seus alunos, tá? Então, existem dois meios que são os mais utilizados no mundo inteiro, vamos dizer assim, que é o método de explicar, de representar o conjunto é através das chaves, que nós vamos falar agora, e por meio de diagramas, que vamos falar um pouquinho mais à frente, né? Todo mundo já conhece os símbolos de chave, né? Nós temos aqui os símbolos, são esses símbolos, e os conjuntos geralmente vão estar dentro dessas duas chaves, tá? Nesse caso, vamos utilizar a chave entre os quais escrevemos uma propriedade característica dos elementos do conjunto. Essa parte aqui em azul, ele está dizendo que nós vamos representar o conjunto, né, em uma forma de propriedade que caracteriza, né, esses elementos do conjunto. Por exemplo, nós temos aqui embaixo, tá, já o conjunto A. Tá? Geralmente o conjunto ele é representado por uma letra do nosso alfabeto e sempre maiúscula. Tá? E quando eu for ler, eu tenho que ler o conjunto A é igual a x, nesse caso aqui. Essa barrinha em pé aqui se chama tal que. Né? Então, eu tenho o conjunto A igual a x tal que. X é um número par positivo menor ou igual a 10. Observe que ele está dentro de um parêntese, ou perdão, de uma chave. Né? Nós colocamos ele dentro de chave. Isso já é uma forma de conjunto representando as características dos elementos desse conjunto. Tá? Esse mesmo conjunto eu também posso, né, utilizar nomeando cada um de seus elementos, que no caso é o exemplo segundo. Observe que praticamente está escrito de uma forma mais fácil de interpretar. Para ler, nós vamos ler. O conjunto A é igual aos elementos que vão de 0 até 10, sendo que esses elementos têm que ser par positivo. Né? Então, eu tenho 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Esses são os números pares positivos. Tá? O outro método que eu iria falar para vocês é o diagrama de Venn, que é este símbolo aqui embaixo. Vou tentar fazer aqui com o mouse, né? Que é esse círculo, essa semicírculo, essa reunião de números aqui. Esse desenho todo é conhecido como diagrama de Venn. Ele é muito utilizado pelos matemáticos, né? E ele é uma forma de representar os conjuntos. O diagrama de Venn foi criado, né, por um inglês em 1880, mais ou menos isso. Né? O nome dele era John Venn. Ele se baseou com a circunferência feita por Euler, né, que foi uma das aulas de matemática que ele teve e juntou com os métodos suíços. Enfim, não vamos entrar em muito detalhe, porque senão nós não vamos acabar nossa aula. E ele acabou criando esse diagrama que facilitou a visualização de conjunto. Né? Então, eu tenho aqui a representação através do meio de chave, certo? E eu tenho essa mesma representação feita em diagrama de Venn. Então, eu tenho o conjunto A, que é igual x, tal que x é um número ímpar positivo menor que 10. Ou seja, são todos os números ímpares positivos que vão ser menor do que 10. Então, eu vou ter o número 1, o número 3, o número 5, o número 7 e o número 9 dentro do meu conjunto e aqui representado pelo diagrama. Tudo bem? Também tenho a mesma escrita feita através das chaves
Observe a chave, né? E este número também está sendo representado, né, pelo conjunto A. Agora que vai começar mesmo a nossa aula. Aquilo ali foi só para a gente ter uma ideia de conjunto, né? E agora nós vamos falar dos conjuntos. Conjunto numérico. Os conjuntos numéricos são os tipos de conjunto existente no mundo da matemática, no nosso universo. Talvez tenham outros tipos de números que a gente ainda não conhece, que os nossos cientistas matemáticos ainda não conseguiram encontrar, né? Mas os que são mais utilizados pela gente no nosso dia a dia são os números naturais, os números inteiros e outros números que eu vou mostrar mais para frente. O conjunto naturais todo mundo já conhece, né? Vocês viram no sexto ano todinho, todas as operações, todas as técnicas de matemática relativa ao conjunto dos números naturais. Para quem não lembra, né, o conjunto dos números naturais ele é representado pela letra N maiúscula, né, geralmente esse modelo de N aqui, vocês vão encontrar nos livros, nos sites. Quando vê esse N maiúsculo, já sabe que está falando de conjunto dos números naturais. E quem são os conjuntos dos números naturais? Traduzindo essa simbologia de matemática, nós temos o conjunto dos números naturais é igual aos números positivos, né, que vão de 0 ao infinito positivo. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Todos esses números são os números naturais. Conjunto dos números inteiros. Para quem não lembra, vocês viram no sétimo ano todas as contas e operações feitas com o conjunto dos números inteiros. O símbolo dele é a letra Z maiúscula, né? E aqui nós temos o conjunto dos números inteiros, que é igual a todos os números negativos, né? Ao infinito negativo, melhor dizer, 0 e todos os números positivos. Então, eu tenho aqui todos os números negativos e eu tenho todos os números positivos, incluindo o nosso querido amigo 0. Se não tiver o número 0, não é conjunto inteiro. Tá? Para ser conjunto inteiro, tem que ter todos os números negativos, 0 e todos os números positivos. Continuando aqui, nós temos o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Vocês viram no oitavo ano, né? Vão ver, quer dizer, melhor dizer, porque vocês estão no oitavo ano. Vocês vão começar a ver todo esse conjunto a partir de agora, né? Ele é representado pela letra Q maiúscula e ele tem uma característica específica, né? O conjunto de números reais ou de números racionais são todos os números, né? Ou seja, igual, são todos os números que formam através dessa pequena base de informação aqui, ó, que no caso seria A dividido por B. O que seria A dividido por B? Um número dividido por outro número que é diferente, né? Que é diferente. Sendo que o A pertence aos conjuntos dos números inteiros e o B também pertence aos números inteiros, com uma diferença. O B jamais vai poder ser o número 0. Né? O A é qualquer número e o B, né, esse que está embaixo aqui, ele vai ser qualquer número dos números inteiros sem o 0. Né? Não pode haver 0. Vou tentar escrever aqui um exemplo. Nós temos o 2 dividido por 3. Tá? Esse número é um número
racional? Sim, porque eu tenho um número, né, o número 2, dividido por um número 3. Tá? Não repara a letra não, porque eu estou escrevendo com o mouse e fica meio esquisitinho, tá bom? E eu tenho também um outro exemplo aqui, 4 dividido por zero. Eu posso dizer que esta fração, né, ela é um número racional? Não, porque seria o conjunto A. Deixa eu fazer um A mais bonitinho aqui. Nós temos aqui o A dividido por B. O B não pode ser zero. Então, isso aqui não é um conjunto dos números reais. Ele não faz parte dos números reais. Tá? Então, para ficar mais fácil, o conjunto dos números reais é formado por todos os elementos que podem ser escritos na forma de fração. Então, qualquer número escrito na forma de fração, né, pertence aos números racionais. Tá? Nós temos aqui o exemplo de 2/5. Né? Nós temos aqui o número -2, que também faz parte dos números racionais. Por quê? Porque se você for observar, este -2 ele está sendo dividido, né? Eu costumo dizer na minha aula de 7º ano que toda fração ela pode ser dividida pelo número 1. Então, -2 dividido por 1, né? -2 dividido por 1 é igual ao próprio -2. Então, eu não preciso estar escrevendo o o algarismo 1 embaixo desse -2. Por isso, ele representa também um elemento dos números racionais. Outro meio de perceber esse número decimal. Ele também faz parte dos números racionais, porque todo número decimal, né, ele pode ser representado através de fração. O 0,5, né, é o mesmo que 5 dividido por 10. Olha outro aqui, uma dízima periódica. Né? As dízimas periódicas também são números racionais. Por quê? Porque elas também podem ser escritas em forma de fração. Tá? 1 dividido por 3 é a mesma coisa que 0,333. Esse número 3 vai ser repetido para o resto da vida. Tá? Conjunto dos números irracionais. Acho que está meio apagado aqui, mas ele é representado pela letra I maiúsculo. Tá? O conjunto dos números irracionais são números decimais infinitos e não periódicos. Muito cuidado, a dízima periódica ela pode ser infinita, porém ela pode ser escrita em forma de fração, né? Porque existem períodos dentro da escrita dos números racionais. Tá? E ela não pode ser representada por meio de fração, ou seja, um número irracional ele é um número com vírgula, tá? E que nós não conseguimos fazer ela ficar nesta forma aqui para ser chamado de número racional. Né? E irracional por esse fato, já que não conseguimos transformar em forma de fração, não tem como ser chamado de racional, então ele será um número irracional. Geralmente os números irracionais, eles vêm através de uma raiz, né? A raiz de um número. Por exemplo, a raiz de 2, né? A raiz quadrada de 2 é 1,41, 42, 13, 56. Ele vai para o infinito, mas não tem período, impossibilitando a transformação em fração. Né? Raiz de 3 também, raiz de 5. O número π, para quem não conhece esse símbolozinho,
ele é chamado de π, o valor dele é 3,14, 15, 92, 65, e também vai para o infinito, e nós não conseguimos transformar em fração. Tá? Enfim, todos os números que tenham vírgula, que não tenham período, são conhecidos como números irracionais. Conjunto dos números reais. O conjunto de números reais ele é representado pela letra R maiúscula. Ok? E o que seria esse conjunto de números reais? Eles são todos os elementos que nós já falamos neste exato momento. Ok? Ele é formado pela reunião de todos os conjuntos numéricos que nós já vimos. Os números reais eles são tanto números naturais, né? São números inteiros, números racionais, números irracionais. Então, os números reais são todos os números que você conhecer, né? que nós já falamos aqui agora. Todos esses números pertencem aos números reais, também conhecido como conjunto universo, que nós vamos falar mais lá para frente, tá ok? Então, essa foi a nossa aula, né? Nossa pequena aula para vocês já irem se acostumando com a plataforma que nós vamos usar daqui até o fim da pandemia, né? Que é uma plataforma online, para vocês já irem se aquecendo no seu conteúdo, né? Que é o conteúdo do 8º ano, ele é um conteúdo um pouquinho puxado, porque ele vem misturando todo esse conhecimento que vocês adquiriram no 6º, no 7º, enfim. Então, ele é uma reunião, né, uma reunião dessas informações, tudo em um lugar e um pouquinho mais que a preparação para o 9º ano. Tá? Então, essa nossa primeira aula, ela é só para a gente ir aquecendo o conhecimento de vocês. E, pessoal, fiquem com Deus. Tá? Obrigado por assistir a nossa aula e até a próxima aula.